Olá, alunos! Vamos iniciar a nossa segunda aula de Cálculo Diferencial Integral 2. Hoje nós vamos falar a respeito de introdução às integrais e suas aplicações. É sempre bom que a gente sempre esteja relembrando essas regras, né, dessas integrais indefinidas que nós vamos trabalhar hoje. A regra do tombo também é extremamente importante, então por isso que eu quis trazer aqui as regras de vários formatos, né? De várias formatações dessas integrais indefinidas. A gente utiliza muito essa regra aqui na aula de hoje, né? Esse tipo de derivação, tá? Onde a gente vai poder rever esses contextos que foram trabalhados quando nós trabalhamos a disciplina de cálculo diferencial integral 1. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, é interessante que vocês pesquisem no material anterior que vocês têm, para relembrar esses conceitos, para que a gente possa dar seguimento aos nossos trabalhos na aula de hoje, ok? Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte: uma das grandes aplicações de cálculo diferencial integral está relacionada com os cálculos da área de uma região abaixo da curva e limitada pelo eixo 0 de x. Considere as funções f pertencentes ao conjunto dos números reais e em reais, definidas pela lei. F de x é igual a x ao cubo mais 2x mais 5. E o intervalo de 0 e 1. E analise as seguintes afirmações. Na primeira afirmação, eu estou dizendo que a primitiva dessa função é polinomial do terceiro grau. Na segunda, eu estou dizendo que f de x igual a x ao quadrado sobre 4, mais x ao quadrado mais 5x mais 4 é uma primitiva dessa função. E na terceira, eu digo que a área da região abaixo da curva é limitada pelo eixo de x e é igual a 25 quartos unidades de área. Então, depois aí ele questiona qual delas é verdadeira, qual delas está correta e quais delas estão erradas. Para que a gente possa identificar quem está correto, quem está errado, é necessário que nós façamos a realização de cada uma delas, né? Façamos a verificação de cada uma. Para que a gente possa identificar se ela é ou não a primitiva de uma função polinomial, a gente vai trabalhar com a função, né? A função que nos foi apresentada durante o contexto do problema, né? A fórmula que nós vamos usar é esse estilo de derivação que nós temos aqui, né? E é dessa forma que nós vamos fazer a derivada de cada um desses elementos, correto? Então, aqui nós teríamos x elevado ao cubo mais 3, mais 1. Lembrando que todo o contexto que você faz no seu expoente, ele desce como forma de denominador, né? Então, é interessante que vocês relembrem cada um desses. Lembrem que a letra nunca está sozinha, junto com ela nós temos uma unidade, né? E a regra manda que a gente adicione mais uma unidade, certo? E a derivação de x dx é 5x, né? Mais a nossa constante. Aqui a gente começa a fazer as soluções, né? 3 mais 1 é 4, aqui embaixo 4, 1 mais 1 são 2, então eu tenho aqui x à quarta sobre 4, mais 2x ao quadrado sobre 2, mais 5x mais c, que é a nossa constante. Como aqui a nossa fração ainda dá para dividir em partes iguais, né? 2 se divide por 2, então a função que nós teríamos ao final do nosso trabalho seria x à quarta sobre 4, mais x ao quadrado mais 5x mais a nossa constante. Significa dizer que essa nossa primeira afirmação está errada, né? Por quê? Porque aqui ela afirma que a sua primitiva é uma função polinomial do terceiro grau. E a gente pode perceber que o que nós encontramos aqui é uma antiderivada, né? Ou uma função polinomial do quarto grau, ok? Então, isso faz com que a nossa primeira afirmação da nossa primeira questão esteja errada. Então, vamos ver aí a nossa segunda afirmação, onde eu digo que essa função é uma primitiva da função que nós identificamos anteriormente, né? Eu vou até voltar aqui para que vocês possam analisar, né? O que a gente tem aqui, né? Na nossa segunda afirmação, está se dizendo que aquele modelo, esse aqui, é uma primitiva dessa função. Isso está certo. C, somente C,
a nossa constante for 4. Né? Então, se a constante que nós estivermos trabalhando for 4, então realmente essa função que nos foi apresentada é uma primitiva da função que nós fizemos a derivada anteriormente. Ok? E agora a gente vai fazer a identificação se a área da região abaixo da curva é limitada pelo eixo de x e é igual a 25 quartos unidades de área. Né? Então, nós temos lá o intervalo que nos foi apresentado, né, para que a gente possa identificar o eixo. O intervalo vai de 0 a 1, né? Então, nós vamos fazer a nossa derivação, como fizemos anteriormente, né? Então, a gente faz a repetição para identificar qual a função nós vamos trabalhar com ela. Eu vou voltar aqui para vocês. A função que nós identificamos é essa, né? Depois de fazer as derivadas. E agora a gente vai fazer as substituições, certo? Com relação aos limites que nos foram apresentados. Então, eu tenho o primeiro limite, que é 1, então eu vou ter a minha função e vou substituir o valor de x por 1, onde tem x a gente substitui por 1, e o nosso segundo intervalo, que é 0, né? Então, onde tem x, a gente coloca 0 e faz as devidas operações, né? Eu tenho aqui 1/4 sobre 4, que vai dar 1/4. 1² é 1 e 5 vezes 1 é 5. Aqui não é necessário fazer, porque de todo jeito vai dar 0. Né? Em todas as situações que nos foram apresentadas, aqui o resultado vai ser 0. Chegando nesse determinado momento, eu tenho a soma de uma fração por inteiros. Né? Então, eu vou fazer, obviamente, tirar o mínimo múltiplo comum entre essas frações inteiras. Né? Eu vou transformar esses números inteiros em fração, certo? Para que eu possa tirar mínimo. O mínimo de 4 e de 1 é 4. E aí a gente faz, né, as divisões. 4 dividido por 4, que vai dar 1. 1 vezes 1 é 1. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 1 são 4. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 5 são 20. Então, aqui, como nós já conseguimos unificar os nossos denominadores, fizemos os cálculos necessários, só é necessário finalizar. 20 mais 4, 24, mais 1, 25 quartos unidades de área. Então, isso faz com que a nossa terceira afirmação esteja correta, né? Então, sendo assim, nas alternativas que nos foram apresentadas, nós temos aí as afirmações que nós identificamos uma por uma, ficando incorreta apenas a nossa primeira questão, né? Então, a nossa primeira questão está errada, porque nós não temos uma função polinomial do terceiro grau, e sim uma do quarto. Então, essa primeira questão está errada, a nossa segunda questão está certa, e a nossa terceira questão também está certa. Ficando correto assim, a letra E de elefante, ok, pessoal? A letra E, que fala que somente as afirmações 2 e 3 aqui são corretas, ok? Dando seguimento, vamos para a nossa segunda questão, que diz o seguinte: integrar uma função consiste em encontrar a primitiva associada à função. Dessa forma, somos autorizados a afirmar que a derivada, a integral, são operadores matemáticos inversos, apontando-se para o fato de a função ser contínua no intervalo de integração. Então, nós temos aí a função 2x mais 3, e eu quero que você ache para mim, você descubra para mim qual é a primitiva dessa função, né? Para que a gente possa marcar nas alternativas que nós temos abaixo. Qual dessas alternativas que nos foram apresentadas realmente representa a primitiva dessa função inicial. Então, vamos lá? Então, a função que nós temos é x, 2x mais 3, né? Então, a gente precisa fazer a derivada dessa função, utilizando a regra que nós já estávamos trabalhando desde o começo da aula, né? Já que a gente faz as devidas adições que são necessárias, ficando aqui a nossa função 2x² sobre 2 mais 3x mais k, que representa a constante, né? Que é o que nós estamos identificando. Como 2 é divisível por 2, né? Então, essa divisão ainda pode ser feita. Então, essa seria a função que nós iríamos encontrar depois que nós realizássemos, né, as suas derivações, fazendo com que a resposta correta seja a letra E,
tá certo? Então, na letra E que nós temos que a derivada da nossa função, ou seja, a primitiva dessa função, é x ao quadrado mais 3x mais k, certo? Então, marquem aí a atividade, a alternativa correta na questão de vocês, que é a nossa letra E. No terceiro, ele pede para que a gente faça o cálculo das integrais indefinidas, né? Então, a gente viu alguns modelos que estavam lá no segundo slide da nossa aula de hoje, os vários modelos de integrais indefinidas que nós temos, para que a gente possa relembrar também assunto que foi trabalhado em cálculo diferencial integral 1, ok? Então, seguindo dessa forma, como nós trabalhamos com as integrais indefinidas, tá? Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de integral, as nossas constantes, certo? Então, como é que eu identifico quem é a minha constante? Então, isso vai depender do que você está derivando. Então, eu estou fazendo a derivada de x, né? Estou fazendo a derivada de x. Então, tudo que não é x é constante. Então, precisa ser colocado para fora da nossa derivada, para que eu possa fazer a derivação apenas do x. Então, quando a gente começa com 4x ao quadrado, então 4 é constante, vem para frente, eu tenho x ao quadrado vezes dx. Menos 8x, 8 é a minha constante, né? Menos 8 é a minha constante, ficando x vezes dx. Aqui eu tenho apenas a nossa unidade. Mesmo assim, essa unidade é uma constante. Então, ela precisa vir aqui para frente. Usando a regra de derivação padrão que nós temos, a gente vai fazendo as adições, né, com os nossos denominadores. Então, eu tenho aqui o nosso expoente, perdão, x ao quadrado, então fica 2 mais 1. Essa operação feita no expoente vem também para o nosso denominador. Lembrando aqui que a letra nunca está sozinha, ela está acompanhada de uma unidade, então fica 1 mais 1. Né? E aqui, a derivação aqui da unidade, né? Então ficaria apenas x. Quando nós fazemos as devidas somas desses elementos, nós temos x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2 e x. Então, é o momento quando a gente finaliza essas derivações, né, em relação à letra que nós estamos trabalhando, é hora de você trazer as constantes de volta para dentro do seu cálculo. Então, eu ficaria com 4x ao cubo dividido por 3, menos 8x ao quadrado dividido por 2, que essa divisão a gente ainda pode fazer, mais x. Então, eu finalizo a minha integral indefinida, 4x ao cubo sobre 3, menos 4x ao quadrado, mais x, mais a nossa constante. Certo? Então, essa daí seria a resposta para a primeira integral indefinida que nos é apresentada. Vamos para a segunda, né? Nessa questão aí, nós temos 4 integrais indefinidas para resolvermos, para trabalharmos, né? Nesse daqui é interessante nós observarmos e chamarmos a atenção de vocês para o seguinte: sempre que nós estivermos trabalhando com funções, né, em que nós temos aqui no nosso denominador letras elevadas a determinados expoentes, essas letras elas precisam subir para os nossos numeradores, para que a gente possa começar a trabalhar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma derivação em relação a z, né? Então, é interessante que esses denominadores saiam aqui de baixo e suba como forma de numerador, né? Então, como é que isso acontece? Quando você faz esse giro, né? Quando você leva essa letra do denominador para o numerador, o expoente muda de sinal. Como aqui embaixo ele era positivo, ele torna-se negativo. Então, assim, eu posso realizar a derivação correta, ok? Então, aqui a gente faz da mesma forma, como ela é uma integral indefinida, eu vou pegar as minhas constantes e levá-las para fora, para poder fazer as derivações apenas das letras. Seguindo a mesma regra, então cuidado com esse jogo de sinal aqui, né? Porque o nosso expoente agora ficou negativo. Então, eu tenho menos 3 mais 1. E embaixo eu tenho menos 3 mais 1. E aqui eu fico com menos 2 mais 1. E aqui embaixo da mesma forma. Fazendo as devidas operações, né? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Aqui a gente pode fazer o jogo de sinal,
para identificar qual é o sinal correspondente a cada uma dessas frações que nos foram apresentadas, certo? Outra coisa que é necessária fazer também é devolver essa letra para o seu lugar original. Então, veja que, quando ela nos foi apresentada, ela era um denominador. Nós elevamos ela para o numerador para que a gente pudesse realizar as derivadas. Quando eu finalizei o meu trabalho, essa letra volta para o seu lugar original, agora depois das operações. Então, como aqui o nosso z estava elevado a menos 2, quando ele desce para o seu formato de denominador, ele fica 2 positivo. Aqui, o z estava elevado a menos 1, ele fica 1 positivo. Então, o resultado dessa integral indefinida seria menos 1 z, 2z ao quadrado, mais 3z, mais a nossa constante. Chegamos à terceira, né? A terceira derivada desse trabalho que nós temos aí para realizar. É interessante que a gente preste bastante atenção com relação a essas raízes também, né? Porque elas seguem bastante o raciocínio que nós havíamos observado na questão dos expoentes, né? Quando eles se encontram nos denominadores. Para que a gente possa trabalhar com essa função indefinida, eu preciso tirar essa simbologia de raiz, eu preciso inverter essa simbologia de raiz para a potência, né? Para que a gente possa fazer isso. Então, significa dizer que aqui você vai inverter. Então, eu tinha um professor de matemática que sempre nos falava a respeito dessa inversão, né? Da seguinte forma, para que você identifique o expoente aqui que nós temos é ao quadrado, é uma raiz quadrada, né? Então, esse expoente aqui encontra-se no Sol, encontra-se exposto, né? E aqui o nosso U está elevado a 1. E esse 1 está aqui guardadinho embaixo da raiz na sombra. Então, meu professor sempre costumava dizer, quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra, porque fica embaixo da raiz. Isso aí é um dos macetes que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Para mim serviu, ainda hoje eu lembro dessa regra quando preciso fazer essa conversão, para saber quem é radical, quem é o expoente do número que nós temos, onde eles ficam, se eles são numeradores, se eles são denominadores. Então, para mim funcionou. E para vocês funcionar, ótimo. Caso não, vocês fazem aí da forma que vocês acharem mais fácil para memorizar. Então, lembrando aqui novamente, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, ok? E aí, dando seguimento a essa questão, nós identificamos o mesmo trabalho que nós tínhamos no cálculo anterior, onde eu tenho uma letra elevada a uma potência, estando ela no meu denominador, então ela sobe para o meu numerador, ficando assim negativa, e aí a gente começa a fazer as derivadas. Então, como aqui, ó, eu preciso tomar um certo cuidado, porque agora eu estou fazendo um somatório de uma fração por um inteiro. Então, a gente tem todo um procedimento para realizar, né? Para que eu possa fazer essa soma, eu vou primeiro transformar esse inteiro aqui numa fração, que eu fiz aqui embaixo, porque aqui em cima ficou difícil de fazer, tá? Então, da mesma forma, acontece aqui, ó. Eu vou transformar esse inteiro numa fração, para que eu possa tirar o mínimo desses denominadores aqui, né? E aí eu faço as devidas divisões. Então, eu vou fazer aqui por baixo, que tem mais espaço, lembrando que a operação que foi feita embaixo é a mesma que foi feita em cima e vice-versa. Eu vou utilizar aqui embaixo porque fica mais espaçoso, tá? Então, para que eu possa realizar essa soma, eu transformei esse inteiro numa fração. E agora eu vou fazer as divisões. 2 dividido por 2 é 1, 1 vezes 1 é 1. 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 1, 2. Mesma coisa acontece aqui, né? E agora é hora da gente fazer as operações. Então, eu tenho agora que os denominadores são iguais, né? Então, eu tenho 1 mais 2, 3 meios, menos 1 mais 2, 1 meio, né? Então, quando eu finalizei as minhas derivações, é o momento de colocar as nossas constantes para dentro da nossa equação, né? Que é o que acontece aqui. Outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção, eu tenho u elevado a 3 meios dividido por 3 meios, correto? Então, eu vou colocar essa divisão por extenso, né? Eu vou organizar essa divisão para que eu possa fazer numerador com numerador
denominador com denominador, certo? Então, isso eu vou fazer para as minhas duas expressões. Lembrando e voltando lá para aquela regra que a gente aprende lá no 6º ano, no 7º, que fala o seguinte, quando nós estamos realizando operações com fração, né? Então, eu vou dividir numerador com numerador, denominador com denominador. Quando alguma dessas divisões não for possível de ser realizada, a gente tem uma regrinha para lembrar, né? Por quê? A divisão do numerador funciona. 3 dividido por 3 vai dar uma unidade, funciona perfeitamente. Porém, a divisão do denominador não funciona. Eu tenho 1 dividido por 2 e eu não quero divisões com números decimais. Eu quero divisões exatas, correto? Então, 1 dividido por 2 não funciona. Então, a divisão dos denominadores não funciona. Então, como é que a gente procede? Dessa forma, a regra nos diz que, quando uma das divisões não puder ser realizada, a gente repete a primeira fração vezes o inverso da segunda. Você troca a posição dos números e essa troca faz com que a gente, em vez de dividir, agora esteja multiplicando, né? Então, isso é lá dos primórdios, né? E aí a gente resolve. 3 vezes 2, que são 6. 1 vezes 3 é 3. U vezes 2 dá 2U e 1 vezes 1 é 1, não precisa representar. Como 6 ainda se divide por 3, então nós teríamos 2U elevado a 3 meios mais 2U elevado a 1 meio. Essa daqui vai dar para a gente ver bem direitinho a regra que o professor me ensinou. Quando, da mesma forma, lá no exemplo anterior, o denominador, a nossa letra com o expoente estava no denominador, nós levamos para o numerador. Quando terminamos o cálculo, a gente voltou para o seu lugar de origem, beleza? Então, significa dizer que aqui a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente elevou essa raiz, converteu ela numa fração, né? E agora a gente vai voltar convertendo essa fração de novo numa raiz, ok? Então, significa dizer que quem está no sol vai para a sombra. Olha aqui, tá vendo? Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Então, aqui a gente tem a estrutura da nossa raiz quadrada de volta, né? Então, 2U mais 2 é a mesma coisa. Ó. Quem está no sol vai para a sombra. Quem estava na sombra vai para o sol, certo? Então, aqui eu tenho 2 raiz quadrada de U elevado ao cubo mais 2 raiz quadrada de U mais a nossa constante. Uau! Ainda falta mais um, hein? Vamos lá. Nessa daqui, nós temos, antes de começar a derivar, a gente tem uma distributiva para realizar, né? Eu tenho 2x menos 5 vezes 3x mais 1. Então, antes de fazer a nossa derivação, eu preciso primeiro identificar qual é a minha função. Para isso, a gente vai fazer a nossa distributiva. Então, vamos embora. 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Menos com mais, menos. 5 vezes 3x, 15x. Menos com mais é menos. 5 vezes 1, 5. Como a gente ainda tem elementos semelhantes aqui, menos 15 mais 2 é igual a menos 3. Então, significa que a função que nós temos para derivar é essa daqui, né? Como nós estamos trabalhando com integrais indefinidas, as nossas constantes são levadas para fora. Então, seja constante, ele vem para fora, x ao quadrado vezes dx, menos 3 é a nossa constante, e o 5 também é uma constante, tá? Então, vamos embora começar os trabalhos. Fazendo os cálculos que nós já estamos habituados a fazer, fazendo as determinadas somatórias, né, que a gente tem aqui, chegamos a x ao cubo sobre 3, x ao quadrado sobre 2, menos x, né? E agora, quando a gente termina as nossas derivações, é o momento de você colocar as nossas, os nossos números, né? As nossas coeficientes de volta para dentro da operação, ok? As nossas constantes,
de volta para dentro da operação. Como 6 ainda se divide por 3, a gente ainda pode afunilar um pouco mais. Então, 2x ao cubo, ó, aqui quando a gente trouxe as nossas constantes para dentro, né? Veja aí, ok? 13 não dá para dividir por 2, então ele permanece do jeito que está. Porém, 6 se divide por 3, que dá 2x ao cubo menos 13x ao quadrado dividido por 2, menos 5x mais a nossa constante. Agora, nós vamos iniciar a segunda etapa, né, da aula, onde a professora vai trabalhar a questão da resolução do problema, né? Um sólido de revolução é gerado pela rotação de uma região do plano em torno de uma reta chamada eixo de revolução, contido no plano. Observe a figura abaixo, a região limitada pela curva y, que é igual a x ao quadrado, o eixo x e as retas x igual a 1 e x igual a 2. Então, isso basicamente determina aí o intervalo, né, dessa rotação, desse eixo de rotação. Sofre uma rotação em torno do eixo de x. Assinale a alternativa que determina o volume aproximado do sólido de revolução gerado. Adote o valor de π como 3,14, ok? Então, nós temos aqui as nossas alternativas que representam a nossa unidade de volume, correto? Então, vamos nos deleitarmos com essa equação para trabalharmos e depois a gente vê qual é a nossa unidade de volume, ok? Essa é a fórmula que nós temos, né, para identificar o volume, tá? Então, eu preciso fazer a representação de cada um desses elementos, certo? Aqui a gente identifica que são o intervalo a ser trabalhado nesse eixo de rotação. Aqui a gente vai substituir pela função que nos foi apresentada. Então, nós temos aqui a função que nos foi apresentada, que foi x ao quadrado. Esse é o nosso intervalo, né? Fazendo aqui, a gente tem ainda uma potência de potência para realizar, ficando ele x à quarta. Então, agora a gente pode começar a derivar, certo? Então, eu tenho x à quarta, fica x, 4 mais 1, 4 mais 1, né? Ficando aí o nosso x à quinta sobre 5, nesse intervalo de rotação. Agora é hora da gente fazer as devidas substituições. A mesma expressão, substituído pelo intervalo de número 2, substituído pelo intervalo de número 1, certo? Então, eu tenho aqui 2 à quinta, que são 32, né? 2 vezes 2 vezes 2, menos 1 à quinta, que é apenas 1, ok? Como os nossos denominadores são iguais, então já é necessário que a gente faça a subtração. 32 menos 1 vai me dar 31 sobre 5, ok? O valor de π que nos foi solicitado para ser trabalhado seria 3,14, né? Então, 3,14 vezes 31 seria 97,34. E dividido por 5 daria 19,468, né? 468. Como nós estamos trabalhando com a questão de unidades de volume, e até de acordo com as alternativas que nos foram apresentadas, né? O máximo de casa decimal que foram trabalhadas nas representações, né? Nas alternativas que nos foram dadas, foram 2 casas decimais. O máximo, né? Nós temos algumas alternativas com 1 casa decimal e a grande maioria com 2 casas decimais. Então, por isso, eu preciso fazer o arredondamento chegando a 19,47 unidades de volume, fazendo com que a minha letra C seja a minha alternativa correta para essa equação, ok? Na nossa segunda questão, nós temos aí o processo de integração, por vezes é imediato, a depender da função que se queira integrar. Em alguns casos, é necessário o uso de técnicas de integração que tornem o processo de integração de certas funções antes complexos, em que
questões mais simples, né? Então, a gente vai fazendo substituições para tentar fazer com que essas funções tornem-se um pouco mais simples. Com base nessas técnicas, analise e resolva a integral a seguir. Nós temos x seno de x ao quadrado dx. E nós temos aqui as nossas alternativas, né? Para que a gente possa identificar qual é a alternativa correta com relação a essa função. Então, vamos começar. Para resolvermos essa integral, precisamos utilizar um método de substituição ou a mudança de variáveis, né? Nós trabalhamos bastante com essa questão no cálculo diferencial integral 1, tá? Então, aqui a gente vai fazer a substituição, ou seja, o nosso x ao quadrado equivale a u, né? Lembrando que para que a gente possa resolver esse processo, a gente vai utilizar a regra do tombo, né? Então, eu coloquei ela aqui para que você possa relembrar essa regra que também nós conhecemos no cálculo diferencial integral 1, certo? Então, isso significa que esse número 2, que é o nosso expoente, ele tomba aqui para frente, certo? E o nosso denominador, a gente subtrai uma unidade. Sendo assim, u é igual a 2, 2 menos 1 seria 1. Então, aqui nós teríamos 2x apenas. Esse é o valor de u. E o du, que seria já a derivação desse número aqui, correto? Nós temos essa representação aqui. Essa unidade aqui, esse número 2, que no caso aqui seria a nossa constante, né? Então, ele vem aqui como forma de denominador para que a gente tenha a derivação limpa para poder trabalhar, ok? Então, como a gente está fazendo a reorganização em relação a x, né? A gente fez a troca de x por u, ok? Então, aqui a gente vai fazer também a inversão de lados. Então, aqui embaixo eu coloquei já como eles devem ficar, né? Então, o nosso x ao quadrado vai ser substituído por u, né? E o nosso x por du sobre 2, de acordo com o que foi realizado aqui. Coloquei de volta aqui para que a gente possa analisar. Aqui a gente tem a nossa função original, onde nós fazemos as nossas devidas substituições. Então, o nosso x é substituído por du dividido por 2, vezes o seno. Quem é o nosso x ao quadrado? É o du, né? Nossa variável aqui. Sendo assim, a gente faz aqui as devidas organizações, né? Como esses elementos aqui são iguais, a gente reorganiza. Então, seno de u du dividido por 2. Então, veja que aqui eu só fiz uma reorganização, ó. Como esses elementos aqui são iguais, ok? Então, seno de u du, ok? Dividido por 2. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar quem é a nossa constante, ou seja, quem é o número que nós estamos trabalhando aqui, que seria 1/2, não é isso? E junto dessas letras existe o número 1, então eu tenho 1/2, seno de u du. E aí a gente faz as devidas substituições. Então, eu tenho 1/2, que eu não vou mexer com ele. A derivada de seno é menos cosseno de u mais a nossa constante. Então, essa derivação é justamente quando você faz essa troca. Se não me falha a memória, também está apresentado lá no nosso segundo slide. Então, a derivada do seno é menos cosseno, ok? Então, aqui o que nós teríamos, né, essa simbologia para reorganizar esses sinais, né? Então, eu teria menos 1/2 cosseno de x, né? Quando a gente volta, que esse u representa o nosso x, certo? Mais a nossa constante, fazendo com que a nossa letra C, perdão, a nossa letra E seja a nossa resposta correta. Ok? Hoje deu muita letra E nas nossas alternativas, não é isso? Nossa letra E que está correta. Seguindo adiante, vamos para a nossa terceira questão. Na física, podemos utilizar as integrais de funções de uma variável real para o cálculo da velocidade de um corpo, dada por uma aceleração em um intervalo de tempo. Com base nessas informações,
Encontre a velocidade aproximada de um carro cuja a aceleração é dada pela aceleração referente ao tempo, que é igual a t, a integral de t. No intervalo de 1, menor ou igual a t, menor ou igual a 10. Assinala a alternativa que contém a velocidade aproximada desse corpo. Aqui nós temos as nossas alternativas e a gente vai começar as nossas derivações, né? Então, primeiro a gente começa identificando o intervalo que vai ser trabalhado. Nós temos a nossa função aqui e a gente começa a fazer as nossas derivações, né? A gente fragmenta a nossa função, já que nós temos aí a nossa função t vezes a integral de t. Então, a gente vai fazer as derivações separadas dessas funções, né? Identificando quem é A e quem é B, para que fique mais fácil para que a gente compreenda, né? Esses trabalhos aqui e essas devidas substituições. Então, a integral de t, a nossa integral de t seria 1/2 dt, e a nossa b, né, a derivada de b, ficaríamos com t ao quadrado por 2. Então, se a gente fizer aí as derivações que a gente já está acostumado a fazer, que aqui a gente faria t1 mais 1, e esse 1 mais 1 vem aqui para baixo, né? Para que você entenda de onde surgiu esse t ao quadrado por 2. Quando a gente faz essa derivação aqui, nós teríamos t1 mais 1, e aqui embaixo também 1 mais 1. Então, seria t ao quadrado dividido por 2. E agora a gente vai começar a aplicar e a fazer as devidas substituições na nossa função, tá? Aqui a gente tem a função no seu formato original, e aqui a gente já tem as funções acopladas com as suas derivadas, tá? Para que a gente possa começar a trabalhar. Começa fazendo as nossas devidas derivações aqui, que a gente ainda tem o dt para trabalhar, ainda tem essa parte aqui para derivar, porque essa outra já está pronta. A gente já fez a derivada dessa daqui no slide anterior, e essa daqui a gente está fazendo a derivação nesse momento. Lembre-se que a operação que é feita no seu expoente, ela desce aqui para o seu denominador, independente de quem já esteja aqui, né? Então, ele vai servir aí como forma de soma. Então, eu tenho 2, 3, 4. Então, nós ficaríamos com t ao quadrado sobre 4, tá? É hora de realizarmos, né? Eu copiei ela aqui novamente. É hora da gente fazer aí as substituições, né? Então, nós temos essa função para trabalho, onde, nesse primeiro momento, todos os t's são substituídos por 10, que é o nosso primeiro intervalo. E aqui, eles são substituídos por 1, que é o nosso segundo intervalo, né? Então, a gente tem aqui a integral de 10. 10 ao quadrado, que seria 100. 10 ao quadrado, 100. Aqui a gente tem 1 ao quadrado, que é 1. 1 ao quadrado, que é 1, certo? Aqui a gente tem, e pode dividir em partes iguais. Essa parte eu não vou mexer com ela ainda, e quero chamar a atenção de vocês por isso. Por quê? Porque a gente tem aqui, ó, a integral e integral. Então, eu preciso organizar os termos semelhantes, tá? Por que que eu não vou fazer essa divisão e vou fazer essa, né? Porque aqui no caso, aqui a gente poderia até deixar esse 100 por 2 para fazer com essa operação, já que a gente vai agrupar os termos, mas eu vou dividir. Já esse daqui não, porque a gente tem uma operação para fazer, então fica mais fácil, já que os denominadores são todos iguais. Então, vamos prosseguir aqui, né? A gente tem aqui 50, que é o resultado da divisão de 100 dividido por 2, a integral de 1/2, né? 100 a quarta menos 1/4, né? Então, nós agrupamos os termos que são semelhantes. Por que que eu não fiz essa divisão, aquela divisão? Porque a integral de 1/2 é 0. Tá? A integral de 1/2 é 0. E aqui a gente prossegue. Eu tenho 100 menos 1, que seria 99, positivo. Fazendo aqui um jogo de sinal, então eu teria 50, a integral de 10 menos 99 quartos.
Quando a gente fizer as devidas substituições e divisões, a gente vai achar aí o nosso... Ai, cansei. O nosso intervalo, a nossa velocidade aproximada a 90,38 metros por segundo, deixando a nossa letra A como a resposta correta para essa equação. Ok, pessoal? Portanto, a velocidade do carro é de aproximadamente 90,98 metros por segundo. Ok? Quarta questão. Não existem regras de integração direta para todas as funções que podemos vir a querer integrar, mas existem métodos que nos permitem usar recursos matemáticos para simplificar a expressão e chegar às regras conhecidas. Um desses métodos é chamado de regra de substituição trigonométrica. Assinale e resolva a integral a seguir. Olha só. É interessante que vocês voltem lá no cálculo diferencial integral 1, vocês vão ver que eu vou estar sempre solicitando que vocês voltem, por quê? Porque todas essas regras foram vistas lá, né? Então, as regras de substituições trigonométricas foram trabalhadas lá, né? Então, é bem importante que a gente volte para a gente relembrar todo esse contexto, ok? Então, vamos lá, vamos embora. Sendo x o nosso seno de θ, né, 3 seno de θ, onde o intervalo que nós temos aqui é menos π sobre 2, menor ou igual a θ, menor ou igual a π dividido por 2. Foi esse o intervalo que nos foi apresentado, de acordo com as informações que nós recebemos. Sendo assim, o dx, ou seja, a derivada desse seno, seria 3 cosseno de θ, né? A gente vai fazer a derivada de θ, que implica em... Então, aqui a gente tem a nossa fórmula que foi apresentada, a nossa função que nós vamos trabalhar, e aí a gente precisa separar esses termos, né? A gente precisa fazer essas devidas identificações. Então, o nosso x seria 3 seno de θ, e a derivada de seno é cosseno, né? Então, 3 cosseno de θ derivado de θ. Então, a gente começa a substituir aqui, tá? A trocar essas letras pelos valores que nós identificamos quando a gente volta lá nas regras de derivadas trigonométricas, tá, pessoal? Então, isso aqui não surgiu do nada, surgiu da ordem das regras trigonométricas, né? Então, se você não lembra delas ou esqueceu de alguma delas, volte lá para dar uma olhadinha, tá bom? Então, aqui a gente tem 9 menos x ao quadrado, tá? Onde nós vamos identificar essa representação. Então, eu tenho 9 menos 9 seno ao quadrado de θ. 9 vezes 1 menos seno ao quadrado de θ. Aqui a gente faz 9 vezes 1. Nós teríamos 9. Eu vou fazer o seno de θ, que é o cosseno de θ. A gente vai fazendo. Você vai observar que a gente vai transitando por essas tabelas trigonométricas, né? Convertendo seno em cosseno, cosseno em seno. A gente vai fazendo determinados contextos que você precisa realmente voltar para lá, porque não dá tempo de eu reexplicar todo esse contexto, que ela é bem extensa. Então, eu estou finalizando o cálculo para que você consiga realmente entender. Se você se perdeu em algum desses momentos, é interessante que você volte e veja as aulas referentes à questão dessas derivadas com as tabelas trigonométricas, tá? Então, aqui nós teríamos essas raízes, né? Eu tenho a raiz de 9, que é 3, e vou trabalhar o módulo do cosseno ao quadrado de θ. Por quê? Porque esse valor não pode ser apresentado no formato negativo. Então, por isso que a gente trabalha sempre com o módulo, né? Então, obviamente, como aqui não há inversão de sinais, né? O módulo está aqui principalmente se, por algum motivo, eu tivesse encontrado um valor negativo aqui para ser trabalhado. Como eu não encontrei, então eu tenho 3 cosseno ao quadrado de θ, basicamente, que nós temos aqui. Então, nós temos que o cosseno de θ é maior ou igual a zero, por quê?
menos π dividido por 2 é menor ou igual a θ, menor ou igual a π dividido por 2. Pela substituição trigonométrica, temos que a integral pode ser representada como, olha ela aqui, né? Nós temos aqui a função que nos foi apresentada e nós vamos fazer as devidas substituições, né? Porque a gente identificou aqui cada um dos elementos. Então, esse 9 é substituído por 3 cosseno de θ, né? Como se nós estivéssemos tirando essa raiz, menos x ao quadrado, que seria também 3 cosseno de θ, e x ao quadrado seria 9 seno ao quadrado de θ. Né? Então, aqui a gente faz as multiplicações, não é isso? Então, 3 vezes 3 são 9. Cosseno de θ vezes cosseno de θ seria cosseno ao quadrado θ. 9 seno ao quadrado θ. Eu posso cortar 9 dividido por 9, então eu fico apenas com seno ao quadrado θ dividido por cosseno ao quadrado θ de θ e dividido por seno ao quadrado θ. E aí, essa divisão, quando a gente volta lá na tabela trigonométrica, a gente identifica que ele é a cotangente ao quadrado θ de θ. Fazendo as suas devidas substituições, cossecante ao quadrado θ menos 1 de θ. Então, finalizando, eu teria menos a cotangente menos θ mais a nossa constante, né? Então, é como eu disse a vocês, se você não lembra desse trabalho feito com essas variações trigonométricas, é de fundamental importância que você volte para rever essa aula, certo? Porque toda essa movimentação de seno, de cosseno, cotangente, cossecante, nós trabalhamos isso nas aulas de cálculo integral 1, né? Então, não tem como eu voltar tudo isso para lhe explicar essa movimentação. Por que seno cosseno de θ dividido por seno ao quadrado θ vira cotangente ao quadrado de θ. Então, todas essas têm essas variações dentro da própria tabela trigonométrica, né? Essa movimentação, né? Mas fica mais fácil se você realmente for assistir uma aula, for exercitar esses problemas para voltar de novo para a sua mente, tá ok? Então, precisamos retomar para a variável x. Temos que x é igual a 3 cosseno de θ, e θ é o arco secante x dividido por 3. Vamos para a nossa quinta questão? Nós temos aí uma questão adaptada, né? Uma empresa de tecnologia produz, dentre outros itens, calculadoras de diversos tipos, como as científicas, as gráficas, empregadas nas mais variadas atividades. Essa empresa, após diversas pesquisas, preparou uma linha de montagem para fabricar um novo modelo de calculadora gráfica. Sabe-se que a taxa de produção dessa calculadora, após T semanas, é dada por essa função. Então, RT é igual a 5.000, 1 mais 100, dividido por T mais 10 ao quadrado, calculadoras por semana. Então, essa é a função que representa a produção dessas calculadoras semanalmente. Observe que a produção tende a 5.000 por semana. À medida que passa o tempo, no entanto, a produção inicial ela é baixa, devido aos trabalhadores ainda estarem se familiarizando com as novas técnicas, né? Se acostumando com a produção. Então, obviamente, ao longo do tempo, eles vão ficando mais ágeis, né? E essa produção tende a aumentar. Com base nessas informações, qual é a quantidade de calculadoras produzidas num período compreendido entre o começo da quarta semana e o final da quinta semana? Então, se ligue aí nesse intervalo de tempo que nos foi apresentado, ok? Então, vamos lá. Conforme anunciado desse problema, a empresa está fabricando um modelo de calculadoras e a taxa de produção desse produto é essa que nós temos aqui. Por se tratar de uma taxa de produção, essa função indica a variação de produção durante as semanas. Como o nosso objetivo é calcular
a quantidade de calculadoras produzidas ao longo de um certo período, podemos aplicar a integração do cálculo dessa quantidade. Então, nós temos aqui, né, a base inicial, que é 5.000, aqui refere-se à quantidade de semanas que nós temos para trabalho. Então, a gente começa fazendo uma distributiva aqui, ficando 5.000 vezes 1, que é 5.000, 5.000 vezes 100, que dá 500.000, dividido por t mais 10 ao quadrado. Trabalhando o intervalo de 4 a 5 semanas, correto? Como eu estou trabalhando com integrais indefinidas, então, aqui eu faço as devidas separações, né? Eu desmembro essa função para que eu possa trabalhar uma delas de cada vez, né? Depois a gente agrupa todo mundo junto, né? Então, aqui eu fiz as devidas separações, todas elas trabalhando no mesmo intervalo, né? Como eu estou trabalhando com integrais indefinidas, então, os meus quocientes, eles vão aqui para frente, né? Então, 5.000 seria a nossa constante, ele vem aqui para frente, a derivada do tempo, menos 500, vem aqui para frente. Como aqui não pode ficar sem nada, né? Então, eu tenho 1 dividido por t mais 10 ao quadrado, certo? Então, vamos embora começar a fazer as devidas alterações e substituições. Então, para que eu possa desmembrar essa equação e ela torne-se um pouco menor, para facilitar a minha compreensão, eu vou substituir t mais 10 ao quadrado por 1 e dt eu vou trocar pela derivada de u, né, para que a gente possa começar os nossos trabalhos. Sendo assim, eu tenho aqui 1 sobre u ao quadrado. Lembre-se que a substituição de u será 10 mais 4. Eu estou trocando essas derivadas para que ela torne-se menor e eu consiga fazer o meu trabalho com um pouco mais de facilidade, ok? Então, obviamente, a gente já viu isso acontecer em outras situações, ou seja, eu tenho uma letra elevada ao quadrado, então essa letra precisa subir para que eu possa fazer as minhas derivações. Aqui eu coloquei a unidade só para que você observe que eu rodei essas questões, né? O 1 desceu e essa unidade subiu. Mas isso aqui não é necessário, até porque a gente tem uma unidade aqui junto dessa letra U, ok? E aí, fazendo as nossas derivadas, né? Então, eu teria menos 2 mais 1. Aqui embaixo, menos 2 mais 1, mais K, que seria a nossa constante. Sendo assim, aqui eu teria menos 2 mais 1, que seria menos 1. Aqui também, menos 1. Agora, o que a gente faz é realmente trazer novamente para os seus devidos lugares cada um dos elementos trabalhados, ok? Ficando aí o nosso trabalho também voltando. Veja que a gente fez todo o trabalho voltando cada um dos elementos para o seu lugar. A nossa letra com expoente que foi para o numerador voltou para a sua posição original de denominador e a gente volta e recoloca no lugar de U a expressão que representava U, que era 10 mais, que é T mais 10, né? Então, a derivação dessa primeira fase aqui, né, dessa primeira parte, seria menos 1 dividido por t mais 10 elevado a 1 mais k, que seria a nossa constante. Né? Olha aí que coisa bonita. Então, agora a gente vai fazer as seguintes derivações com relação ao tempo, seguindo o intervalo que nos foi apresentado, certo? Então, aqui eu tenho 5.000 menos 500.000, e o foco da nossa atenção é aqui. Por quê? Porque é essa função aqui que vai ser substituída pelos intervalos que nos foram apresentados, ok? Então, essa parte aqui, a gente só vai usar ela lá no final, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a minha função, ela vai ser substituída primeiro por 5 e depois por 4, né? Que são esses os intervalos que nos foram apresentados. Então, eu tenho aqui menos 1 sobre 15, menos 1 sobre 14, perdão. Eu faço o jogo de sinal, deixando essa operação positiva. Eu tenho aqui uma adição e subtração de fração com denominadores diferentes. Eu preciso deixá-los iguais. Então, eu vou tirar o mínimo de 15 e de 14.
que vai dar 210. Eu ainda tentei fazer essa decomposição aqui, pessoal, em algum lugar, mas não cabia, certo? Mas isso aqui é uma decomposição simples, né? Uma decomposição em fatores primos, para tirar o mínimo múltiplo comum de 15 e 14, que vai dar 210, ok? Essa sinalização não era nem para ter colocado aqui ainda. Por quê? Porque eu preciso fazer, mas vai. 210 dividido por 15 dá 14. 14 vezes 1 dá 14. 210 dividido por 14 dá 15. 15 vezes 1 é 15. Agora está certo. Eu tenho menos 14 mais 15. Eu tenho 210 avos. Né? E aqui a gente tem a multiplicação, né? Então, eu vou transformar esses 500 mil numa fração para fazer o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. E ficando 500 mil sobre 210. A gente pode fazer o corte, né, desses zeros aqui. Da mesma forma, eu tenho uma subtração de 1 inteiro por uma fração, então eu preciso tirar o mínimo de 1 e de 21, que vai dar 21. Eu tenho 21 dividido por 1, que vai dar 21, vezes 5, que vai dar 105 mil, menos 50 mil, né? Repetir aqui novamente para a gente poder finalizar. Então, aqui 105 menos 50 dá 55 sobre 21. Fazendo essa divisão de 55 mil dividido por 21, a gente acha 2.619,0476. Como nós temos nas alternativas que nos foram aí, que ele não nos apresentou, eu preciso ter aí um valor para que eu possa fazer essa representação. Então, a gente vai fazendo os arredondamentos aproximados até 2 casas decimais ou até realmente fazer e chegar na parte inteira. Então, significa dizer que nós temos aí uma produção na nossa quinta semana de aproximadamente 2.620 calculadoras, ok? E nós ainda temos uma questão para fazer. Calcule as integrais utilizando os métodos adequados. Nós temos aqui 2 expressões para realizar e vamos fazer cada uma delas, ok? Então, aqui é necessário que a gente faça, essa também é uma regra que nós trabalhamos em cálculo diferencial integral 1, onde a gente desmembra a nossa expressão trabalhando o de dentro e o de fora. Lembram disso? A gente vai trabalhar individualmente o de dentro e o de fora. Então, vamos começar. Fazendo também as devidas substituições. Então, eu tenho U, que é igual a 4 menos 5t. Derivada de constante é igual a zero. Menos 5t, então aqui a gente vai fazer, né? 1 menos 1, que vai dar t elevado a zero. Todo e qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, significa que U é igual a menos 5. Então, a gente vai resolver toda essa operação. Agora, a gente vai trabalhar a derivada de 4 menos 5t, que foi essa derivada aqui, foi o que a gente acabou de encontrar, que é menos 5. Esse número que é constante, ele desce para o nosso denominador, trocando de lugar com a nossa derivada em relação ao tempo, fazendo o jogo de sinal. Como o que eu quero identificar é a derivada do tempo, então eu ordeno esses valores, né? Mais com menos é menos, du sobre 5 vai para depois do sinal de igual e dt fica em evidência, né? Então, essa é a conversão que a gente faz para poder trabalhar e fazer as devidas trocas. Veja só. Aqui a gente tem, né, a nossa fórmula no seu formato original, sabendo que essa parte introdutória a gente substitui por U e o dt por du. Nós fizemos esse trabalho anteriormente, né? Então, eu tenho aqui U elevado à quarta. Esse denominador não fica embaixo, ele sobe, tornando-se negativo. No lugar de du, a gente faz a substituição que nós acabamos de encontrar, que é menos du sobre 5. Fazendo aí só uma reorganização, ok?
Ó, menos du sobre 5 seria menos 1/5, correto? E a gente faz aqui as derivações necessárias para prosseguir. Menos 4 mais 1, lembrando que essa operação vem aqui para baixo. Então, nós ficaríamos com 1 menos 1/5 vezes u elevado a menos 3 sobre menos 3. É hora de reorganizarmos, né? Aqui a gente pode 1 vezes u daria 1, 5 vezes 3, menos 15. Agora é hora da gente voltar para a nossa substituição original. Se você quisesse, né? O que é que você faria aqui? É porque realmente não tinha espaço, pessoal. Porque quando a gente chega nesse momento, não é hora da gente descer com a letra que a gente subiu, não é isso? Então, no caso aqui, ficaria menos 1, menos 15, u a menos 3. Né? Então, aqui seria u de novo. Essa é a nossa formatação original e essa é a forma correta como ela fica. Né? Quando a gente fez o jogo de sinal, ele ficou positivo. Então, aqui embaixo fica 15 vezes u elevado a 3. É isso? Quem é u? 4 menos 5, mais a nossa constante. Então, assim, às vezes a gente olha e parece ser bem... Uau, mas se você começar a fazer e assistindo devagarinho a explicação que eu estou dando, colocando slide por slide, devagarinho, você vai ver que é possível de ser feito e não é tão complexo assim, tá bom? A nossa segunda, nós vamos trabalhar da mesma forma, derivando de dentro e depois de fora. Então, a nossa derivada de dentro seria o t ao quadrado menos 4t mais 3. Então, aqui a gente vai fazer t2 menos 1, né? A gente vai utilizar aqui a regra do tombo, tá? A regra do tombo que a gente utiliza, então esse 2 tomba aqui para frente, fica 2 menos 1. 4, também utilizando aí essa regra do tombo, mas não vai interferir, porque é 4 vezes 1, né? 1 menos 1, e a derivada de constante, né? 3 é constante, derivada de constante é igual a 0. 2 menos 1 é 1 e 1 menos 1 é 0. Todo e qualquer número multiplicado por 0 é igual a 1, perdão. Todo e qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, o nosso u seria t, 2t menos 4. Vamos aqui agora fazer a conversão de du, né? Fazer a derivada de u, no caso. Então, a derivada de u é justamente 2t menos 4 dividido por dt. Então, aquela mesma tramitação vai ser realizada, né? Então, esse 2 aqui, o que foi feito aqui? Deixa eu mostrar a vocês. Foi você identificar qual foi a distributiva que deu origem a essa expressão. Então, 2t menos 4 veio de 2 vezes t menos 2. 2 vezes t, 2t. 2 vezes 2, 4. Né? Por quê? Porque eu preciso desmembrar essa parte que é a nossa constante aqui para baixo, para o dt subir. Ó, tá vendo? Du, essa constante desce, ficando apenas o que nós vamos derivar. Né? Como a minha intenção, voltamos aqui para a função original, substituindo u e du. Né? Vamos fazer as devidas substituições. Eu tenho u ao cubo, vezes du dividido por 2, que foi o que a gente encontrou anteriormente. Mesma coisa, essa letra sobe ficando negativa. Esse eu vou puxar aqui para frente, o meio eu trago aqui para frente, só por questão de organização. Se você deixar ele aqui também, não vai interferir em nada no seu cálculo, só porque aqui eu teria mais espaço para conversar com vocês e mostrar, certo? Os trabalhos que estão sendo realizados. É isso que eu quero agora, né? Aí eu tenho u elevado a menos 2, né? Aqui a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2, menos 4. Eu faço o jogo de sinal, menos com menos é mais. É hora dessa letra descer aqui para baixo, né? Porque realmente não tem espaço. Né? Então, ficaria 1 sobre 4u ao quadrado.
que é justamente quando a gente faz essa substituição aqui. Essa é a nossa formatação original. Como é que ia ficar aqui? 1, esse sinal aqui está errado. Menos com menos é mais. Só que esse 1 é positivo, ó, aqui, ó, tá? Eu coloquei o sinal negativo, mas ele não tem, não. Ele é positivo, ó. Então, realmente, mais com menos seria menos, né? Como aqui embaixo é 4, ó, o aqui, elevado ao quadrado, mais a nossa constante. Então, pessoal, aqui finalmente a gente termina a nossa aula atividade de cálculo integral e diferencial 2. E vamos exercitar, porque a professora que nós temos exige da gente uma gama de exercício bem cansativa, né? Mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, pessoal, bons estudos e a gente se vê semana que vem.